Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para fazer uma aula para vocês em relação ao divórcio. Essa aula é para quem? É para quem está passando por um processo de divórcio e precisa resolver essa situação e não sabe qual que é o primeiro passo que tem que dar, como que faz para resolver, quais que são os tipos de divórcio, qual que vai ficar melhor para você ou não. Primeiro de tudo, o que que a gente precisa entender? Precisa entender que quando a gente fala em divórcio, a gente está falando de colocar fim a um casamento que foi juridicamente feito da maneira correta. Ou seja, o que que significa isso? Quando a gente fala de divórcio, se presume que a pessoa foi até o cartório de registro civil, fez o casamento lá. O casamento é um ato solene que você marca o casamento. Aí aquele casamento acontece, né? Tem todo um rito ali que é escrito na lei, inclusive, de como que tem que ser o casamento. Então, aí quando a gente fala de divórcio, a gente fala disso, de que se entende que a pessoa já passou pelo casamento, depois que ela passou pelo casamento, por algum motivo não deu certo e a pessoa vai se divorciar. Primeiro que a gente precisa entender são os tipos de divórcio. Então a gente já sabe que o divórcio é quando a gente vai colocar fim àquela situação que aconteceu do casamento, encerrou aquela situação conjugal, passa para resolver isso é através do divórcio. Então, deixa eu explicar aqui para vocês como que a gente faz para resolver o divórcio. Deixa eu abrir aqui para a gente exemplificar como que funciona o divórcio. Então vamos lá. É, vamos lá. São basicamente três tipos de divórcio que a gente tem, tá? E eu vou explicar para vocês os três. Vamos falar primeiro do que? Há um tempo atrás, bastante tempo atrás, na verdade, era feito primeiro a separação do casal. Ou seja, era feito o processo de separação, os dois assinavam, só que aquele casamento ele ficava meio que de sobreaviso. Se os dois quisessem voltar, ainda não tinha sido feito o divórcio. Na separação era feito partilha de bens, era feito tudo o que acontece no divórcio, só que não acontecia o divórcio. Então ficava mais ou menos que como se o casamento tivesse sido suspenso. Isso aí era chamado de separação. Então, a separação é um tipo de situação que acontecia. Na separação, a gente tem um porém. A separação, ela não tem o condão de efetivamente terminar a relação entre os dois. Por quê? Tanto é que quando você vai fazer um casamento novo, se a pessoa é separada, a pessoa não consegue se casar. Por quê? Porque isso aqui ficou pendente. Para a pessoa conseguir fazer o casamento novo, se vincular a uma nova pessoa, a pessoa precisa ser divorciada, tá? Então, numa situação em que a pessoa tenha isso aqui feito, como que ela faz para realmente se livrar daquela outra pessoa para colocar fim efetivamente? Ela tem que fazer um pedido de conversão, conversão de separação em divórcio. Separação em divórcio. Ou seja, basicamente vai pegar o que aconteceu aqui atrás, vai jogar aqui para frente apenas para confirmar. Isso aqui hoje em dia não acontece mais, tá? É, tem algumas pessoas que ainda não resolveram essa situação de converter isso em divórcio, mas isso hoje em dia não acontece mais. Mas tem gente que vai passar por essa situação. Então eu preciso mostrar aqui para vocês, tá? A outra possibilidade de divórcio que a gente tem é qual? É o divórcio extrajudicial. Divórcio extrajudicial, ou seja, aqui pelo nome você já consegue definir aonde vai acontecer esse divórcio. Extrajudicial, se a gente colocar aqui, ó, vixe, ficou muito ruim. Vamos lá de novo. Aqui. Se a gente colocar uma paredinha aqui, aqui a gente tem o judicial e os dois aqui extrajudicial. O que que significa isso?
O divórcio que é extrajudicial é aquele que não necessita da justiça para decretar esse divórcio. Os dois já conversaram, já tem tudo muito bem definido de como que vai ser essa situação, se vai separar de um determinado jeito ou não aqueles bens, os filhos, inclusive, hoje em dia a gente consegue fazer de forma extrajudicial divórcio que tenha filhos menores. Teve recentemente uma alteração pelo CNJ que autorizou essa condição, e esse divórcio extrajudicial ele vai acontecer na onde? Ele vai acontecer no cartório. Lá no cartório, como que você faz para se divorciar? Em todos os divórcios você vai precisar de um advogado. Isso não tem como fazer um divórcio sem a presença de um advogado. Isso a lei obriga você a ter um advogado. Mas lá no cartório, basicamente, primeiro você vai no cartório de tabelionato de notas, certo? Lá no tabelionato. O que que vai acontecer lá? Lá no tabelionato, eles vão fazer a divisão dos bens, eles vão fazer a alteração de nome, eles vão fazer tudo aquilo que precisa fazer em relação ao seu caso e vão colocar num documento que chama escritura pública. Nessa escritura vai estar constando ali tudo o que precisa constar, certo? Depois, isso aqui é o primeiro passo, ó. Isso aqui tudo, aqui o advogado assina, tá? Aqui tem que ter, tem que colocar em vermelho aqui, ó, obrigatório advogado. Isso aqui é obrigatório, não tem como você fazer, tá? Próximo passo, o que que vai acontecer? Depois que vocês dois, o casal assinou essa escritura, o advogado assinou, o tabelião lá do cartório também assinou, essa escritura vai para o cartório de registro civil. Registro civil. O que que vai acontecer lá no cartório de registro civil? Eles vão fazer averbação, a averbação do divórcio. E aí, a sua certidão, que era de casamento, ela vai passar a ser uma certidão de casamento com anotação do divórcio, tá? Você nunca vai voltar mais a ser solteira. Isso você não consegue. Infelizmente, o status que você vai carregar a partir do momento que resolveu isso aqui, de divórcio, é certidão de casamento com anotação de divórcio. A pessoa perguntou: qual que é o seu estado civil? Casado, solteiro? Você vai falar assim: sou divorciado, tá? Isso no extrajudicial. Igual eu falei, tem a possibilidade de incluir aqui bens, tem a possibilidade de incluir os filhos agora, recente alteração do CNJ. Então, essa possibilidade aqui existe. Quando que você vai usar esse divórcio aqui? Você só consegue fazer o divórcio extrajudicial se for um divórcio que seja amigável, ou seja, é um divórcio consensual. Os dois eles estão naquela condição de que aceitam todos os termos do divórcio. Aqui ninguém questiona nada, os dois só vão lá para assinar. O advogado já fez aquela mediação entre os dois para ver o que que é justo naquela separação, naquele divórcio que está acontecendo, e aí os dois estão totalmente de acordo, não tem nenhum tipo de questionamento. Se tiver questionamento, a gente vem para uma outra hipótese de divórcio. A outra hipótese de divórcio é a seguinte: divórcio judicial. Aí a gente tem que vir aqui para o judicial, tá? Nesse caso aqui, a gente está falando do litigioso. Divórcio litigioso. O que que significa o divórcio litigioso? Eles não estão de acordo com aqueles termos do divórcio. Isso normalmente não acontece pelo divórcio em si, pela finalização ali da relação do casal, tá? Isso normalmente acontece por alguma discussão em relação aos filhos, por alguma discussão em relação à pensão alimentícia, que pode ser definido no divórcio. Pode ser discutida a questão dos bens também, e aí um não aceita o termo do outro, isso também pode acontecer. Aí acaba entrando nesse divórcio litigioso. Como tá aqui no começo, no tema aqui, ó, divórcio judicial, vai para a justiça.
vai para a justiça. O que vai ser definido? Aqui, nessa situação, a gente até tem, vou até colocar aqui uma, como se fosse uma linha do tempo. Imagina o seguinte: aqui foi dada entrada no divórcio. Você contratou um advogado da sua confiança e você deu entrada no divórcio. O processo ele vai correr, ele vai seguir aqui, ó. O processo segue. O que vai acontecer? Você vai apresentar todos os seus fatos, todos os seus argumentos aqui já no momento inicial, ó. Aqui que vai acontecer a sua narrativa. E você já vai pedir para o juiz também já decretar o divórcio de forma antecipada, tá? Isso aí é o advogado que vai fazer. Se a gente está falando de um divórcio que tem a presença de crianças envolvidas, normalmente aqui no, quando o juiz recebe, aqui o juiz recebeu, aqui ó, deixa eu colocar aqui, é, juiz recebe processo. O que acontece aqui, ó? Normalmente nesse momento inicial igual falando, tô falando, processos envolvendo criança. Normalmente, envolvendo criança, o juiz já vai fixar a pensão, ele já vai fixar o guardião dessa criança, que é a guarda, e já vai fixar também a possibilidade de convivência com o pai ou com a mãe. Tá? Essas três hipóteses aqui já são definidos. Também ele vai colocar fim à obrigação marital. Normalmente eles já colocam isso também. Fim das obrigações. Então, isso aqui já no momento primário do processo. Olha como que é rápido. Ó. Você deu entrada aqui, logo na sequência, o juiz, a hora que pega o processo, ele já vai fazer isso. Então, a gente trata como uma situação de urgência, sabe? Já definir essas questões aqui que eu falei para vocês. Isso aqui que eu estou te apresentando é de uma forma rasa. Cada caso vai ter um tipo de definição aqui. Cada caso é um caso, né? Isso aqui eu estou falando de forma geral, tá? E aí, o que que vai acontecer? Vamos imaginar que você é a mulher e você entrou com essa ação de divórcio. Aqui, aqui, ó, o juiz determinou tudo isso aqui e nessa primeira determinação, o que que ele vai colocar? Ele vai colocar a intimação da outra pessoa para essa pessoa comparecer numa audiência. Então aqui, ó, vai acontecer uma audiência. O que significa essa audiência aqui? Essa audiência é para única e exclusivamente tentarem chegar num acordo. Por que tentar chegar num acordo? Porque o divórcio é litigioso, um não aceitou. A justiça tem o papel de intermediar essa situação para não fazer com que um juiz fixe algo que prejudique aquele casal. Lógico, o juiz vai analisar o contexto do caso e dificilmente ele vai prejudicar uma pessoa. Mas o prejudicar que eu falo é no seguinte, de que quando os dois estão de acordo, igual aqui no caso de trás, aqui é amigável, os dois decidiram. Não foi um terceiro que veio aqui e interferiu na sua relação, entendeu? Então, nesse caso aqui, o juiz ele tenta fazer um acordo para dar oportunidade dos dois chegarem e falar assim, não, realmente isso aqui não faz sentido a gente levar esse processo de divórcio para frente. Vamos fazer um acordo aqui e vai ser resolvido, tá? Se nessa audiência vai acontecer lá no fórum da onde você mora, agora está sendo tudo online, mas enfim, é o fórum da sua cidade que vai ser responsável, né? Se caso chegou num acordo, o processo termina aqui, não tem mais nada, tem uma barreira aqui na frente, acabou o processo. Agora vamos imaginar que esse processo ele não teve acordo. O que vai acontecer? Aí, no caso que a gente está falando da mulher aqui, o marido, o ex-marido, vai apresentar defesa aqui, ó. E aí o processo vai seguindo. Daqui para frente não tem muito o que eu explicar, porque entra muito na parte técnica e isso aí vai caber ao teu advogado fazer essa explicação de acordo com o que o processo for andando, né? Basicamente, para você, porque aqui nesse segundo caso também, você vai inicialmente contratar um advogado e esse advogado vai dar esse segmento aí na sua ação de divórcio. Normalmente é comum as pessoas
terem maiores dúvidas quando a gente fala aqui do divórcio que é amigável. Os dois já chegaram numa conclusão ali daquilo que eles querem, certo? Então, basicamente, são esses dois tipos de divórcio. Eu posso fazer um divórcio amigável na justiça? Aqui, ó. O amigável eu posso fazer aqui na justiça, no judicial? Pode. No direito, a gente tem uma coisa que se chama o seguinte: quem pode mais, pode menos. Então, por exemplo, se o juiz ele pode fazer um divórcio que é extremamente complexo, ele pode fazer um divórcio que é simples. Então, no direito a gente tem esse princípio aí, sabe? Então, pode fazer sim. Se for amigável e precisar por algum motivo ir para a justiça, pode, não tem problema. Igual eu falei, um divórcio que seja com filhos, por mais que tenha essa nova recomendação do CNJ, pode ser que o cartório da tua cidade não se sinta tão à vontade e fale assim, não, a gente ainda não faz. Aí você vai ter que ir para a justiça, não tem muito o que fazer, tá? Por mais que tenha essa questão aí de autorização e tudo, ou- às vezes não vale a pena você questionar muito o cartório e já entrar com um divórcio amigável aqui na justiça, não vai ter problema nenhum. Isso aí não é obrigatório você ser amigável, você entrar no extrajudicial. Não é obrigatório. Isso aí você que escolhe. O que que é mais fácil para você. Por quê? Imagina o seguinte: um divórcio aqui que seja amigável, tá? Um divórcio amigável. Imagina que o marido está morando no Rio Grande do Sul e a esposa mora em Alagoas, um exemplo. Ou, sei lá, mora em qualquer outro lugar, qualquer outro estado. Nessa situação, não tem muito o que a gente fazer. Ele não vai conseguir se deslocar aqui para Alagoas e ela não vai conseguir deslocar aqui para o Rio Grande do Sul. Então, para onde que a gente vai? A gente vai para a justiça, para facilitar esse acesso. É bem comum isso a gente vir para a justiça em alguns casos assim. E quando a gente também tem uma desconfiança ali daquilo que realmente o marido ganha, quando a gente está falando de pensão, a gente comumente vai para a justiça para tentar resolver isso e tentar descobrir quanto que aquele marido ganha. E aí, falando também no divórcio aqui, que envolve as crianças, vamos colocar aqui embaixo, o que que a gente consegue definir num processo desse de divórcio. Num processo desse de divórcio, aqui ó, divórcio com filhos menores. Porque se forem maiores de idade, já não influenciam mais nessa separação, tá? Então vamos lá. Ó, divórcio com filhos menores, o que que a gente vai definir? Quando a gente fala de um divórcio com filhos menores, a gente fala do divórcio, da separação do casal propriamente dita, né? Então, o divórcio, partilha de bens, alteração de nome, alteração de nome. Isso aqui é a parte que é de quem? A parte do casal, certo? E aí a gente tem a parte que é da criança, que é o quê? Guarda. Se essa guarda vai ser uma guarda compartilhada, ou se essa situação vai ter uma guarda unilateral por algum motivo, unilateral por algum motivo, tá? A gente vai definir o direito de convivência com o outro que não tem a guarda, no caso chama visitas. O nome correto não é visita, tá? Isso aqui é o nome que a gente fala comumente. A guarda é assim mesmo. Mas o certo é direito de convivência, porque aquela criança convive com a outra pessoa, tá? Então tem aqui a comumente conhecido como visitas e a gente tem a pensão alimentícia. Na pensão alimentícia que é o ponto crucial, que às vezes o pessoal não tem muito conhecimento para que é essa pensão alimentícia aqui. Até tem vídeo aí falando sobre alguns pais que acham que a mãe pega a pensão para ela, enfim.
A pensão alimentícia é um direito que é da criança. Então, a pensão alimentícia, ela vai observar a possibilidade que o pai tem de pagar. Pensão não é só para o pai, tá? Eu tô falando do pai porque é a mulher que entrou com a ação de divórcio aqui nesse caso que a gente está falando. Então, presta atenção. A pensão, ela vai observar a possibilidade que o pai tem de pagar e também vai observar o que? A necessidade da criança. Se é uma criança que tem necessidades especiais, por exemplo, alimentação, se ela precisa de remédio, se ela precisa de algum tratamento, enfim, vai depender caso a caso, tá? Isso aqui é uma necessidade especial. E aí já tem as necessidades básicas de uma criança. O que que é o básico? Escola, comida, enfim, essas coisas que é para a manutenção de qualquer criança. Isso aqui tem em todo mundo. Todo mundo tem uma necessidade básica. Isso aqui, quando eu falo alimentação, alimentação especial, tá? Às vezes é intolerante a algum determinado tipo de alimento, precisa de uma alimentação especial, a gente entra aqui. E a possibilidade é observado o quê? Padrão de vida que o pai tem. Então, no padrão de vida que o pai tem, esse padrão de vida ele tem que ser equivalente àquela vida da criança também. Por quê? Imagina o seguinte: o pai ganha, um exemplo, R$ 30.000 por mês. É justo o pai pagar R$ 473 para essa, e 60, que é 30% do salário mínimo? Não é justo. Por quê? Porque ele tem esse padrão de vida aqui, ó. Se ele tem esse padrão de vida, a criança tem o direito de ter um padrão de vida também equiparado àquele genitor. Então, numa situação dessa que o pai ganha 30.000, normalmente vai aplicar em uns 10.000, independente se a criança gasta ou não. Por quê? Pelo padrão de vida. Por quê? Com 10.000, a criança consegue estudar numa escola melhor, ela consegue estudar numa escola, ela consegue fazer curso, ela consegue fazer aula de inglês, ela consegue fazer aula de música, enfim, vai melhorar. Ao contrário disso aqui. Ao contrário desses 473 aqui, às vezes mal paga a alimentação. Às vezes não supre nem o gasto do alimento. E a mãe que tem que sopesar isso aí e correr atrás do restante que está faltando, né? Mas enfim, o vídeo não é sobre pensão alimentícia, é sobre divórcio. Mas no divórcio a gente basicamente resolve essas questões. Então vamos recapitular aqui, ó. Agora presta atenção. Dúvida comum que eu sempre recebo: precisa de advogado para fazer divórcio? Precisa. Você não consegue não consegue fazer divórcio sem advogado. Tem obrigatoriamente que ter um advogado para o advogado fazer aquela mediação entre os dois. Faz aquela mediação, vê se ninguém está passando a perna no outro, vê se está todo mundo de acordo e vai fazer o divórcio. O advogado tem que assinar, é obrigatório. A lei fala. Então não tem para onde a gente fugir, tá? Duas possibilidades de divórcio: divórcio extrajudicial, os dois estão de acordo. Então, se os dois estão de acordo, os dois podem ir para o cartório. Divórcio judicial normalmente é quando é litigioso e eles não estão de acordo. Alguém está discordando de alguma coisa. E aí, dentro do processo de divórcio, com um processo que seja com crianças aqui, ó, com filhos menores, a gente resolve a parte do divórcio, que é uma parte, e até, deixa eu colocar até de outra cor aqui. Ó, aqui a gente tem a parte do casal e aqui a gente tem a parte que é da criança, ó. Então, uma coisa, criança, uma coisa não mistura com a outra. Então, independente dos bens aqui, independente da alteração do nome, independente se vai ter pensão para a mulher ou não vai, o direito da criança nunca pode ser prejudicado. Inclusive, quando a gente fala de ir para a justiça, a gente tem praticamente uma triangulação, que é o quê? É aqui, ó. Ó, então vamos lá. Aqui a gente tem parte de cima e a parte de baixo. Imagina que tá aqui, ó, genitor e a genitora. E aqui em cima tá quem? Tá a criança. O que que a justiça faz? A justiça realmente trabalha dessa maneira.
Independente da vontade do pai ou independente da vontade da mãe, o direito que é aqui da criança está aqui no topo, ele prevalece. Então, por exemplo, às vezes tem aqueles casos que a gente vai fazer o divórcio, que a mãe não quer receber a pensão do pai por alguma mágoa, por alguma coisa que ele chegou a falar, enfim, algum motivo fez com que a mãe não queira receber essa pensão. Ela pode fazer isso? Não pode. Por quê? Igual eu expliquei aqui, ó, uma coisa não vincula com a outra, o direito é da criança. A mãe não pode abrir mão desse direito que é da criança, tá? Às vezes o pessoal tem dúvida também, mas ele vai me passar a perna. Dentro de um processo, quando a gente fala de direito de criança, a gente tem a figura do Ministério Público para defender ainda mais o interesse dessa criança. Então, por exemplo, normalmente a mãe, quando está entrando com um processo desse de divórcio e tem esses filhos menores, normalmente a mãe ela vai também querer proteger o direito dessa criança. Esse é o papel que a mãe vai exercer também nesse processo. Além de cuidar da parte dela, ela também vai cuidar da parte da criança. E nessa situação, o Ministério Público entra para proteger essa criança ainda mais, tá? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar meu Instagram aqui nos comentários, vou deixar no primeiro comentário fixado. Se tiver dúvida, eu respondo lá pelo Instagram. Pode colocar aqui nos comentários, mas o ideal é você me mandar essa dúvida lá pelo Instagram. Aqui nos comentários, às vezes, eu acabo não vendo essa dúvida e faz isso, me manda lá no Instagram, que é a melhor maneira de você conseguir falar comigo, tá? Dúvidas pode me mandar por lá. Espero que você tenha gostado dessa aula e eu tenha sanado todas as suas dúvidas. Mas se eu não sanei, eu estou à disposição em relação a isso aqui, certo? Vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.